Se quiser compartilhar a tua tela aí já. Perfeito, farei isso. Eu vou apresentar você para o pessoal. Gente, boa tarde. Esse momento aqui dessa palestra está acontecendo na aula de Engenharia de Software 2, do curso de Engenharia de Computação da Universidade Católica Dom Bosco. E hoje a gente está recebendo o convidado que vai falar com vocês sobre testes de software, o Igor. O Igor ele é formado em Ciência da Computação na UEMS. Ele está fazendo doutorado em Ciência da Computação na UFMS. Atualmente, ele é analista de tecnologia da informação na UFMS e ele é desenvolvedor e Scrum Master certificado e trabalha com desenvolvimento ágil de software e teste automatizado desde 2010. Tá? E aí ele também pode falar um pouco melhor sobre isso, sobre a certificação dele, sobre a experiência, né, de teste automatizado. E aí ele vai falar com vocês sobre teste automatizado, fazendo algumas considerações em relação ao conteúdo teórico de teste, de plano de teste, né, roteiro, essas coisas. E aí vocês podem ficar à vontade também para mandar as perguntas aqui no chat. Não sei, o Igor pode falar melhor se ele prefere no final as perguntas ou se eles podem interromper para perguntar. E você que sabe, Igor, como fica melhor para você. Para mim, pode falar a qualquer momento. Né? Eu abrir o microfone, eu mandar no chat. No chat, talvez eu não veja na hora. Não, eu vou vendo aqui para você. Mas não tem problema nenhum. Eu prefiro até assim, que daí vai seguindo para o caminho que o pessoal está mais interessado em saber. Né? Beleza. Tá bom, gente? Então, vocês fiquem à vontade para levantar a mão, perguntar no chat ou ligar o microfone e falar com o Igor. Tá, Igor? A palavra é sua. Muito obrigado por você ter aceitado o convite. E vamos lá. Que é isso, eu que agradeço o convite. Bom, pessoal, como a Ana falou, eu estou trabalhando desde 2010 com teste automatizado, né, desenvolvimento de software, então eu tive a sorte de já começar a desenvolver software assim que eu me formei e já começar a trabalhar com agilidade e teste automatizado. Então eu tenho bastante experiência nesse assunto. Acho que de todos os softwares que eu fiz até agora, todos eles tiveram testes automatizados. Alguns alguns ainda foram contrariados, né, sobre ter teste, mas depois que tivemos os testes, o resultado foi surpreendente, né, sobre a qualidade do software. Então, vou começar explicando um pouco da teoria sobre a automatização de testes, né, o que automatizar, qual a importância, e depois a gente vai seguir com a parte mais prática, onde eu vou mostrar esses testes funcionando, tanto em softwares de teste que eu fiz aqui, como em software real, né, que eu trabalho lá na UFMS, mostrar funcionando lá um ambiente com aproximadamente 1000 testes. Bom, já começa aqui com uma imagem do nosso amigo, né, do Darth Vader, que ele acha perturbadora a sua falta de teste. A definição de teste, então, vocês já viram aí na aula de engenharia de software, né? É um processo de análise de um item de software para detectar as diferenças entre as condições existentes e as necessárias, né? Ou seja, o que eu tenho com o que eu gostaria de ter. Então, o cliente vai pedir uma coisa e está funcionando de acordo com o que o cliente pediu? E avaliar os recursos desse item de software, né? Ele corresponde às nossas expectativas de qualidade. Então, isso abrange testes de todos os sentidos, desde você fazer um clique e ver se o botão funcionou, né? Se o botão está com hover, se ele não está, se vai para o link correto, até os automatizados. Então, o foco é condições existentes versus as necessárias. Então, a gente procura defeitos ou não procura, né? A gente evita defeitos no nosso software. Então, como imaginamos que as empresas hoje trabalham? Então, quando eu estava na faculdade, eu vou falar isso porque muita gente, quando começou lá, quando eu trabalhava na Digix, que é uma empresa aqui de Campo Grande, muita gente que entrava lá, eles achavam que tinha uma equipe de teste, né? Então, a gente achava
que tem uma equipe de desenvolvimento e depois tem uma equipe de teste. Então, a gente acha que funciona assim. Então, essa equipe de teste vai fazer os testes caixa branca, caixa preta, né? Vai fazer os testes de regressão, ela vai fazer os testes de mesa. Então, tudo isso a gente acha que uma equipe de teste vai estar fazendo. Só que qual é o que vai acontecendo, o problema que vai acontecendo ao longo que o software vai crescendo? O número de pessoas de trabalhar numa equipe de teste, ele é diretamente proporcional ao tamanho do software, né? Ao crescimento do software. Então, o tempo vai passando e a gente vai precisando de mais pessoas nessa equipe de teste. Por quê? Os testes de regressão e caixa preta vão exigir que a pessoa, a cada nova funcionalidade, a cada nova coisa que é agregada ao software, teste as anteriores, para garantir que tudo está funcionando como o esperado. Então, o software vai crescendo e essa equipe de teste vai aumentando. Quando você menos espera, essa equipe de teste ela é maior que a equipe de desenvolvimento de software. Então, isso é uma tendência que vai ocorrer caso você tenha uma equipe de software que apenas faz o software e uma equipe de teste que apenas testa. Então, com o tempo, a sua empresa de desenvolvimento acaba se tornando uma empresa de teste, né? Porque ela tem mais funcionários para testar o software do que para desenvolvê-los. Então, isso não é uma boa prática, tanto porque vai criando um ambiente cultural na empresa de nós contra eles, que é, eu fiz certo, o cara que testou errado. Aí o testador vai falar, não, eu testei certo, você que faz errado. Daí fica aquela briga, né? Tudo que você faz, o cara acha um defeito. Uma pessoa da equipe de teste acha um defeito. Então vai gerando aquele conflito de objetivo, né? Que o objetivo é que o software exista, tenha qualidade, atenda um público. E vai se tornando uma equipe de vou fazer aqui para não pegar eles, eu vou pegar os desenvolvedores, eu vou fazer alguma coisa aqui, digitar um caractere especial e desbancar eles, né? Então vai criando isso para eles. Isso não é legal. Qual que é o ideal? O ideal é ter uma equipe de teste, não tem problema, mas a maior parte dos testes serem automatizados. Então, você criar testes que eles verificam a qualidade do seu trabalho é maior do que você ter uma equipe que testa isso daí. Então, a tendência no mercado, desde muito tempo, que os testes automatizados existem há mais de 20 anos, cada vez mais dar foco aos testes automatizados. Então, os testes automatizados, eu vou explicar vários deles aqui, então, vários tipos. Todos eles testam desde o seu código até a interface. Então, não precisa de um ser humano para testar isso. A única parte que vai precisar de um ser humano são os testes de usabilidade. Então, vou falar mais para frente sobre testes de usabilidade, mas já vou dar uma geral sobre ele aqui para contextualizar. Nos testes de usabilidade, a gente vai ver se o software está usável pelo aquele público-alvo. Então, os botões estão no lugar, das cores, nos tamanhos corretos. Essa funcionalidade ela é fácil de usar, ela é fácil de se compreender, ela precisa de um manual ou não. Então, o interessante é que você seja capaz de usar sozinho, né? Como, por exemplo, a Netflix. Você abre a Netflix, você sabe como escolher um filme. Não precisa de um tutorial. Clique no filme para abri-lo, né? Você já ele é intuitivo. Então, essa parte é o teste de usabilidade. Então, para isso a gente vai precisar de seres humanos e vou explicar mais para o final sobre o teste de usabilidade também. Então, o ideal é que a gente tenha testes automatizados para verificar a qualidade de nosso trabalho. Isso inclui todo o trabalho. Então, não vai código para produção. Código para produção é aquele que está rodando no aplicativo oficial. Não vai código para produção que não esteja testado. Essa é uma regra básica do desenvolvimento de software. Bom, por que automatizar os testes, então? São trechos de códigos que invocam outros códigos. Então, pense assim, para quem nunca viu um teste automatizado. Você tem uma calculadora. Então, você vai lá e faz como funciona o mais, como funciona a multiplicação, como funciona a divisão. Então, tudo você escreve em código. E você quer agora adicionar parênteses.
né? Operações em parênteses. Então, essas operações em parênteses têm preferência. E como você vai garantir que as outras estavam funcionando? Você vai abrir o software, a calculadora e fazer soma por soma, multiplicação por multiplicação? Não. Você vai ter um trecho de código que vai rodar todos esses testes anteriores, né? Que seria uma regressão, né, seriam os testes de regressão, garantir que o que estava anteriormente funcionando continua funcionando agora após você colocar essas novas adições ao software. Então, uma coisa que eu vi no livro do Maurício Nietzsche, que chama Testes de Unidade, vou passar no final a lista de livros que eu usei aqui, que é uma lista muito boa e são livros bem simples, bem fáceis de entender, né? Voltados ao desenvolvedor, que a gente gasta, como desenvolvedores, a nossa vida automatizando a área de negócios, criando sistemas para RH, controle financeiro, entre outros sistemas na vida aí, com o intuito de facilitar a vida dessas pessoas. Então, a gente está sempre automatizando a vida de outras pessoas. Mas por que não criar software que automatiza o nosso trabalho? Então, se o nosso trabalho é automatizar a vida de outras pessoas, por que nós não automatizamos o nosso? Então, muitas vezes na faculdade, provavelmente aí, vocês devem ter tido aula de algoritmo, alguma aula de programação, e o professor pediu para vocês fazerem teste de mesa. Não sei se foi o caso de vocês, é o caso meu lá, porque teste de mesa é uma coisa mais antiga, que seria eu escrever todas as entradas de um software e qual é o resultado esperado na mão e criar isso numa tabelinha, como se fosse uma tabela no Excel, né? As entradas do software e qual a saída esperada. E fazer isso toda vez que eu rodar o software. Então, cada vez que eu rodava o software, eu executava todas essas operações manualmente, né? Por exemplo, ela somava os números e via o resultado, e o resultado tinha que bater com o teste mesmo. Isso poderia ser automatizado. Então, eu estava criando um software para automatizar a vida de outras pessoas, mas não automatizava a minha. Então, esses tipos de testes, todos eles são automatizados. Bom, e o que automatizar então, né? Porque a gente vai automatizar o software inteiro, 100% do software, praticamente impossível. Tem muita coisa no software que é configuração. Então, nós vamos automatizar as configurações de banco de dados, as configurações de servidor? Não, a gente vai automatizar o negócio, o core do negócio. Então, para isso, a gente tem a pirâmide de software. Deixa eu só ativar uma funçãozinha aqui, que é ter o laser. Então, hoje a gente tem essa pirâmide de software, que são os testes de aceitação. Vou explicar cada um desses tipos de testes futuramente, vou dar só um por cima para eles agora. Então, testes de aceitação. São testes que geralmente automatizados, todos eles são automatizados. É feito na parte da interface do software. Então, é desde o clique, imagina um carrinho de compras. Adicionar um item ao carrinho, é o evento de clicar no item, clicar em adicionar ao carrinho e verificar que ele está adicionado ao carrinho. Visualmente, esses são os testes de aceitação. Veja que ele está no topo da pirâmide, e são menos testes de aceitação a serem feitos. Por quê? Ele é mais integrado. Ou seja, ele envolve mais partes do software. Então, para você ter um carrinho com valor, você tem que ter o frete, você tem que ter o endereço da pessoa, você tem que ter o produto tem que ter um valor. Então, ele vai integrando as partes do software. Então, isso se torna o quê? Mais demorado, tanto para fazer como para executar. Então, o ideal é que testes de aceitação peguem apenas o core do negócio. Então, se você tem um e-commerce, seja voltado para a parte de compra, né? E adicionar esses itens às compras e vendas, para que daí você não perca muito tempo fazendo outras coisas. E qual é a outra coisa ruim do teste de aceitação? Ele muda muito. Mudou a interface, mudou o lugar do botão, mudou o lugar onde clica. Então, muda o teste. Então, ele é mais integrado. Mudou alguma coisa no software, você já tem que mudar o teste de aceitação. Vai sempre ser um dos que vai ter mais acesso. E ele é mais devagar. E depois a gente vai descendo para o mais isolado e mais rápido. Então, testes de integração, onde você integra uma parte de um software como outra. Por exemplo, salvar no banco de dados. Então, você está integrando o seu código com o banco de dados. Então, no momento, vamos dar um exemplo. A compra foi executada, eu tenho que dar baixa no estoque. Então, eu integrei a compra com o estoque.
Então, nesse momento, é o teste de integração. Tem que verificar. Ao fazer a compra no carrinho, ao aceitar e pagar, foi dada a baixa no estoque? Então, sim, esse é um teste de integração. Você usou mais de uma unidade do software. Então, e por fim, o teste que a gente tem que ter para praticamente todo o software, que é o teste de unidade, que ele vai testar a menor parte do seu software. Então, o teste de unidade, ele vem do Delphi. Não sei se alguém já ouviu falar em Delphi. É uma linguagem de programação feita em Pascal. Ele vem de lá porque cada unidade do Delphi era uma interface. Cada interface chamava Unit. Então, vem de lá. Unit, teste. Então, de lá que vem essa parte de teste de unidade. Então, não é teste unitário, é teste de unidade, porque ele testa uma unidade do seu software. No caso aqui, eu vou mostrar um exemplo em Java. A menor unidade de um código Java é uma classe. Muitos podem falar que é um método tal, mas um método, ele não... Um método está dentro de uma classe, ele não existe fora de uma classe. Então, menor unidade é uma classe. Então, o teste de unidade ele vai testar uma classe apenas. Então, por exemplo, eu quero testar se um produto tem um valor. Então, vou lá, adiciono um valor ao produto e verifico se esse valor é o mesmo valor que foi adicionado ao produto. Quero verificar um carrinho. Então, esse carrinho vai fazer o valor de um carrinho, são as somatórias dos itens. Então, verifico a somatória de itens dentro desse carrinho. O valor de um frete. Vou jogar no CEP, ele vai me dar um valor. Então, vou testando uma unidade por vez. Vou mostrar um exemplo disso mais para frente, tá? Quando começar a mostrar o código. Então, teste de aceitação são os testes voltados à interface. São mais devagar e mais acoplados. Teste de integração, onde eu integro as partes do meu software. E teste de unidade são os testes mais básicos do software, né? Eu vou testar apenas uma unidade. Então, ali eu não tenho banco de dados, eu não tenho APIs, eu não tenho integração web, eu só tenho a unidade de software, aquele métodozinho. Então, numa calculadora seria o método soma. Eu somei 1 mais 1 deu 2, testei uma unidade. Bom, teste de unidade, então. A unidade é algo do mais baixo nível, bom, eu acabei de falar, né, um pedaço bem pequeno do software. Em OO, orientação a objetos, unidade é normalmente uma classe. Tá, beleza. Mas a classe é isolada de todos os seus colaboradores, estilo clássico, isolar apenas dependências voláteis. Então, isso é uma parte mais purista da orientação a objetos, onde você não tem nada de integração com nada, né? Que nem eu estava falando. Você não tem integração com banco de dados, não tem integração com outros frameworks, né? Mas a gente acaba vendo que isso no mundo real não é tão prático. Por quê? Hoje a gente programa baseado em frameworks, praticamente. Então, a gente tem, não sei se vocês já ouviram falar, mas a gente tem AngularJS, Vue.js, React.js, tudo isso para fazer a parte do front-end do software, né, a interface. E todos eles são escritos em JavaScript. Então, eu vou testar só o JavaScript? Não, não tem como, porque ele é construído já voltado para isso. É que nem o Java. Tem o Spring Boot, tem o Scala, tem o Kotlin, que é usado para programação Android. Então, eu vou testar só o Java? Não dá mais para fazer isso. Então, não adianta ser purista. Então, quando você estiver trabalhando, né, e precisar fazer um teste, e ver que esse teste ele chegou a se acoplar com alguma coisa, pode ser considerado muitas vezes um teste de unidade. Vou mostrar alguns exemplos aqui. Bom, o exemplo que eu vou dar, o primeiro exemplo, é o jogo de boliche. Então, para quem não sabe, o boliche ele é composto de 10 quadros. Então, esses 10 quadros, você pode jogar 2 vezes nele, pode fazer 2 jogadas. Então, vamos supor ali um quadro, são 10 pinos que estão lá. Então, um quadro representa aqueles 10 pinos que caíram lá para você derrubar com a bola. A jogada é quando você arremessa a bola. Então, tenho 2 jogadas por cada quadro. Eu só tenho direito às 2 jogadas se eu não derrubar os 10 pinos na primeira vez. Então, a derrubada dos 10 pinos em uma única jogada chama strike. Se você derrubou os 10 pinos
em 2 jogadas é um spare. Eu estou explicando o boliche porque eu vou dar um exemplo do teste unitário testando um código de boliche, né? Então, imagina que tem o cálculo do jogo, é calculado tudo automaticamente por um software. Então, cada quadro, 2 jogadas. Se você derrubar todos, é um strike. Se você derrubar todos em 2 jogadas, é um spare. Se você não derrubar todos, vai somar o tanto de que você derrubou. Então, eu derrubei 8 em 2 jogadas, eu somei 8 pontos, mesmo que seja 4 em uma, 4 em outra, 3 em uma, 5 em outra. Cada pino derrubado vale 1 ponto e um strike vale 10. Mas o strike dobra os pontos do lance seguintes. Então a gente vai fazer esses testes aí, eu vou mostrar para vocês aqui. Bom, primeiro eu vou mostrar em imagem para eu poder explicar um pouco dos conceitos que tem naquele teste automatizado. Depois eu mostro o código-fonte na minha IDE aqui, a gente roda os testes junto. Bom, primeira coisa, o que é um teste de software? Então, o teste de software é um software testando o outro, um teste automatizado. Então, aqui a gente tem uma classe pública chamada quadro teste. Então, geralmente vai ser assim. O nome da classe que a gente quer testar, seguido pelo nome teste. Então, você vai ver isso muito em inglês, né? Que seria frame test. Então, aqui, quadro teste. E o método que roda esse teste, o teste realmente, é esse que está com @teste. Deixa eu ver se eu estou aqui. Então, o quadro teste é o nome da classe que eu quero testar. E esse daqui é o nome do método que eu quero testar. Então, esse @teste significa que ele vai rodar isso daqui e vai me dar um resultado. Então, eu coloquei aqui public void e o nome com underline. O nome com underline é uma boa prática que tirou do Ruby, da linguagem Ruby. Porque no Java, ele é camel case, então seria um maiúsculo aqui, ó, dev, e daí conter um C maiúsculo, um P maiúsculo, não teria esse underline. Só que é ruim de você ler. Então, você executou uma bateria de testes de 1000 testes, você quer procurar um teste entre eles, você não consegue ler direito se tiver camel case. Então, eu deixei desse jeito, que é uma boa prática do Ruby. Que eu vi isso numa conferência do TDC, lá em São Paulo. Então, não deve conter pontuação caso não haja jogado. Então, o primeiro teste que eu fiz aqui, quando eu crio um novo quadro, esse quadro já deve começar com 0. Então, o quadro, new quadro, assert that, esse que é a parte que faz a asserção do teste. Que o quadro.get pontuação é igual a pontuação esperada, que no caso é 0. Então, eu verifico que a pontuação do quadro, logo após ele ser criado, é 0. Então, já comecei o básico aí do teste automatizado. Eu garanto que todas as vezes que um quadro for iniciado, ele inicia com 0. Então, assim, eu não preciso testar nunca mais. Eu não preciso nunca mais olhar um quadro e verificar, será que o quadro roda 0 de novo? Não, porque já tem um teste que verifica isso. Se em algum momento o quadro começar com 1, o teste vai dar falha. Eu vou mostrar isso para vocês. Qual é a boa prática, então, de criação de testes? Veja que ele tem 3 linhas esse daqui. Essas 3 linhas não são à toa. Elas são 3 etapas. Que é o arrange, que é o quê? O ambiente de teste. O que eu quero com esse teste? Então, o ambiente não, né? O que eu tenho antes de testar? Antes de testar, no caso aqui desse teste, deve adicionar os pinos de uma jogada. Então, eu fiz uma jogada onde eu joguei apenas uma bola. Pinos da jogada. Derrubei 5 pinos. A pontuação esperada que eu quero é 5, porque eu derrubei 5 pinos. Então, eu crio um novo quadro e eu vou para a ação. Nessa ação, eu adiciono os pinos dessa jogada, que é o action. E a asserção, que é a verificação se o teste está funcionando. Eu verifico que quadro.get pontuação é igual à pontuação esperada. Então, se eu derrubei 5 pinos, eu espero que a pontuação seja 5. Isso que se chama a técnica dos 3 As, ou AAA, que é o quê? Arrange, Action, Assert. Que é como eu divido o meu teste. Dessa forma, eu consigo organizar como que esse teste vai ser criado para poder saber
o que eu preciso para antes de ter um teste. Então, isso ajuda o quê? A documentar o software também. Então, um gerente de projeto, poucas vezes ele vai entrar no código, mas caso ele precise, né, ele vai falar, bom, eu já tenho essa regra, e daí ele vai olhar aqui e vai falar, tem essa regra. Como que ela funciona? Ou outro desenvolvedor, né? Ou você mesmo, porque, vamos falar a verdade, depois de uns 2 meses que você fez alguma coisa, você não lembra mais. Às vezes você não lembra nem coisa da semana passada, né? Então, essa parte, essa divisão ajuda a documentar o software. Então, o teste unitário não serve apenas para verificação. Ele também serve para documentação. Vou falar mais sobre isso. Então, dessa forma, eu consigo saber o que eu preciso para ter esse teste. Então, aqui é uma coisa simples. Eu preciso ter uma jogada com uma quantidade de pontos, criar um novo quadro e adicionar essa jogada, esses pinos derrubados ao meu quadro, e depois eu verifico se ele está na pontuação correta. Bom, vamos para outro exemplo, então. Aqui é o quadro, né, mostrando a classe quadro. Essa é a classe que a gente estava testando. Então, a pontuação ele já começa com 0. Então, sempre que eu dar um new, ele já vai começar com 0. Ele pega a pontuação, ele vai retornar esse valor da pontuação e ao adicionar os pinos, ele só soma os pinos derrubados com a pontuação atual. Então, ele deixa eu ficar adicionando aqui vários pinos. Então, mais para frente a gente vai ver. E se eu adicionasse 3 jogadas? Ele daria mais do que 10, porque um quadro só pode ter até 10 pinos derrubados. Então, a gente vai verificar isso também mais no futuro. E quando eu rodo os testes, apareceria dessa forma aqui na minha IDE. No caso da IDE que eu estou usando, é o IntelliJ IDEA da JetBrains. Vou mostrar ela para vocês, bem maneiro. E ele roda e todos dão verde, né? Não deve conter pontuação caso não haja jogada e não deve adicionar os pinos caso não haja uma jogada. Então, se tiver um erro, uma falha, vai aparecer em vermelho. Se tiver uma falha de asserção, né? Eu esperava 5 e deu 4, ele vai aparecer amarelo. Bom, outra forma de testar também é as exceções. Então, como que eu testo as exceções? O que é uma exceção, né? É o lançamento de alguma coisa inesperada. Então, eu falei para ele, se algo inesperado acontecer, você me retorna uma exceção. Essa exceção ela vai subindo e eu consigo jogar ela até a interface. Nesse caso, não deve ultrapassar o máximo de pinos por quadro. Então, o máximo de pinos ultrapassado é exception. Essa exceção que eu estou esperando que esse código retorne. Então, eu fiz os pinos de uma jogada, não deve ultrapassar o máximo de pinos por quadro. O máximo de pinos por quadro derrubado é 10. Mas não quer dizer que essa é a pontuação geral, né? Mas a pontuação depois vai ser calculada por uma classe de calcular o resultado do jogo. Vou mostrar ela também. Então, a primeira jogada caiu 5 pinos, a segunda jogada caiu 6. Então, o que eu espero que ele faça? Que ele fala que foi ultrapassado o máximo de pinos de uma jogada. Então, o quadro é new quadro, vai começar com 0, vai adicionar 5 e vai adicionar outro valor. Na hora que ele adicionar esse valor e somar e ver o que passou 10, ele vai retornar aqui. Então, aqui está o método adicionar. Veja que o método adicionar anterior só adicionava os pinos. E daí eu adicionei uma nova regra, que é dizer que existe um máximo de pinos. Agora existe esse máximo de pinos. Antes não existia, porque eu não estava programando isso. Eu estava programando que ele somasse o número de jogadas. Agora eu estou programando que o número de jogadas tem um máximo de pino. Isso são testes de unidade. Eu estou testando a cada passo do meu software. Andando, criando os testes e criando o código para poder colocar em produção. Então, agora, se a nova pontuação ultrapassar o máximo de pinos, eu retorno a exceção. Se não, a nova pontuação é a mesma pontuação do quadro. Esse máximo de pinos está 10, né? É que não está aqui no quadro, no quadro, não mostrei aqui nessa parte, mas eu adicionei uma variável privada aqui que diz qual é o máximo de pinos. Pronto. E daí, assim, eu rodo todos os testes do meu código. Então, aqui são todos os testes que eu fiz. E todos eles passaram. Veja que demora 7 milissegundos para executar todos. 7 milissegundos. Então, imagina você testando isso na mão.
fazendo jogada por jogada, olhando os strikes, as pontuações, vendo se ultrapassou, você não ia demorar 7 milissegundos. Então, em 7 milissegundos, você consegue saber se tudo que você fez, a mudança que você fez no código, teve alguma alteração nos outros códigos. Então, ele é um teste de caixa branca, porque eu estou mexendo no código, eu conheço o código, estou testando ele. Ele também serve como teste de regressão, porque ele regride até o ponto que você começou o seu software. E esse é o teste unitário automatizado. Então, para você ver, vantagens são enormes. Tempo, produtividade, garantia da qualidade, documentação, como eu tinha falado. E quando você vê todos esses... E a felicidade do desenvolvedor é essa daqui, ver todos os testes passando, né? Não a Juliette, mas ver todos os testes passando é a felicidade do desenvolvedor. Quando você mostra para alguém do seu lado, só vê aquele monte de verdinho rodando assim, você sabe que o dia já está encerrado. Bom, quais são as características de um bom teste de unidade? Caso alguém tiver dúvida até agora, o pessoal pode perguntar, tá? Eu vou mostrar o código assim que eu explicar aqui sobre essa parte. Então, as características de um bom teste de unidade. Ele é rápido, ele é isolado. Então, vamos começar, né? Ele é rápido. Ele vai executar em alguns milissegundos. Né? Você não tem que esperar 10, 15 minutos para saber o resultado. Então, ele tem que ser mais rápido do que a sua vontade de fazer outra coisa, caso não tenha terminado. Então, a gente sempre falava isso lá na Digix, né? Eu perguntava, eu tenho uma bateria de teste no software aqui, de 2.000 testes, está levando meia hora. É muito? Perguntavam para mim. E daí eu falava, depende. Se em meia hora, se dentro dessa meia hora que está rodando o teste, você está com vontade de fazer outra coisa, você pega e sai da frente do seu computador, vai fazer outra coisa e deixa o teste rodando, é muito. Então, tem que ser o suficiente para você rodar, ver o resultado e finalizar. Isolado. O que é isolado? Um teste não afeta no outro. Então, automaticamente, esse framework Java que eu estava rodando aqui, ele vai randomizar os testes. Então, ele vai colocar um que era primeiro como segundo e assim cada vez que rodar, para garantir que eles são isolados. Que um teste não afeta o outro. Então, se eu pontuei no quadro de boliche na jogada anterior e eu criei um novo teste para testar outra coisa e esse quadro alterou o meu teste, o resultado do meu teste, ele não é isolado. Ele é repetível. Então, você pode executar ele quantas vezes você quiser, ele vai dar sempre o mesmo resultado. A verificação é automática, então não tem que parar e ver, não tem que mandar jogar na tela o valor 5 e o valor depois do if, o valor antes do if, o valor depois do for, o valor na primeira, na segunda iteração do for, eu não tenho que fazer isso. Se eu fizer isso, ele não é automático, eu estou olhando o resultado. Então, ele não tem que me dar o resultado no console, né? Como a gente às vezes faz quando está programando em aprendendo algoritmo, né? A gente fica jogando o resultado na tela e vendo se está certo. Então, isso não é automático. E ele é fácil de entender e implementar. Então, os 3 As contribuem para essa parte de fácil de entender e implementar. Bom, nem sempre é fácil de implementar, né? Dependendo da complexidade do seu código, vai ser mais difícil de implementar. Mas essas são as características de um bom teste de unidade. Bom, testar, como eu tinha falado, é mais um... Eu não tinha falado sobre isso, né? Testar é mais um ato de design do que de verificação. Então, quando a gente fala de teste de software, a gente sempre imagina, eu quero ver se está funcionando, quero ver se o que eu fiz está certo. Mas, na verdade, testar vai guiar você a como o seu software deveria funcionar. Então, enquanto você está testando, você está pensando no funcionamento desse software, pensando no que ele deveria fazer, em como ele está fazendo e como você está escrevendo esse código, né? Se esse código está acoplado, ele está isolado. Então, para garantir essas partes das boas características do teste de unidade, você tem que fazer um bom design de software. Então, a engenharia de software, nesse caso, é excelente, porque você tem que deixar ele desacoplado, deixar ele pequeno, deixar o código isolado. Então, tudo isso você só vai conseguir por meio de testes automatizados, porque o teste automatizado vai obrigar você a fazer um bom design. Então, quem faz teste automatizado hoje tem maior colocação no mercado.
E isso não é brincadeira. Hoje, quando você vai fazer uma entrevista, uma das primeiras coisas que perguntam é se você faz teste de software. Se você não faz teste de software, é bem provável que você fique para trás de outros candidatos, teste automatizado. Bom, vou mostrar um pouco do código aqui para vocês, dos testes de unidade. Vamos ver esse código de boliche. Então, eu estou numa IDE, que é o IntelliJ IDEA, da JetBrains. Ele é gratuito para quem tem e-mail institucional, então não importa a instituição. No caso, eu tenho um e-mail da UFMS, eu entro lá, pego uma chave gratuita e uso ele aqui para trabalhar, para estudar mais, né? Se você fizer alguma coisa que dê lucro, você não pode usar também. Mas, enfim. E eu separei meu código aqui entre a main, que é o meu código Java, e o meu código de teste. Então, o meu código de teste tem o jogo, o quadro e o jogo teste. Tem vários testes aqui. Então, a gente tem aqui 1, 2, 3. Cada arroba teste é um teste. 4, 5, 6, 7, 8, 9 testes. Somente para classe jogo. Então, se eu vir aqui e rodar um all teste, ele tem que passar todos. Está construindo e agora vai começar a rodar. Rodou em 6 milissegundos, né? Então, todos esses testes passaram em 6 milissegundos. Então, vamos ver aqui um teste que vamos ver esse aqui, não deve ultrapassar o máximo de pins que a gente viu lá. Então, eu tenho o meu arrange, o meu action e o meu assert. Então, arrange, action e assert. Vamos pegar esse daqui, né? Então, se eu mudei aqui, pinos da jogada, eu joguei 5, eu espero 5, ele vai ter que passar. Ou esse daqui, melhor. Não deve conter pontuação caso não haja jogado. Então, a pontuação deve ser 0 quando o quadro é criado. Se eu vir aqui, dentro da classe quadro, e mudar para 1, e rodar esse teste, ele vai falhar. Então, isso garante para a gente que toda vez que a gente mudar o nosso código, nossos testes vão ter que passar. Então, toda vez que você fizer uma alteração, você roda todos os testes e ele vai dar o resultado. Então, vou rodar todos os testes aqui, todos em boliche. Vai ver que todos os outros vão passar, menos aquele. E outros também que não passaram, porque muda a pontuação. Porque a pontuação já começa com 1. Então, eu faço o somatório aqui. Vamos ver esse aqui. Ó. Deve adicionar os pinos. Eu joguei 5, eu esperava 5, ele deu 6. Olha aqui. Esperado é 5, mas foi 6. Por quê? Eu mudei aqui o valor para 1 e ele somou com os pinos derrubados e deu 6. Então, a gente garante isso. Esse é o importante dos testes automatizados. Isso é a magia dele. Você sempre garantir que seu código vai estar funcionando. E não é muito complicado. Veja aqui. Eu só vim aqui um arroba teste, coloquei aqui o esperado, que a gente já faz isso hoje na mão. A gente já faz, a gente já iria lá e falar, vamos ver se ele começa com 0. A gente ia clicar novo quadro, ia fazer uma nova jogada de boliche e ia verificar visualmente se o valor é 0. Então, a gente já faz isso. Então, agora a gente fez um código que vai repetir isso para a gente sempre. Beleza, eu arrumei. Agora que eu arrumei, eu vim aqui corrigir. Eu vou rodar os testes de novo e vou ver se está tudo ok. Então, isso é os testes automatizados. Né? Rodou todos os testes passados. Vamos falar agora sobre testes de integração. Se alguém tiver alguma dúvida, pessoal, pode perguntar. Porque agora eu vou pular para teste de integração, onde a gente faz aí operações com um banco de dados. Bom, teste de integração. Vamos lá. Bom, os testes de integração, então, eles determinam se as unidades
de software desenvolvidas independentemente funcionam em conjunto. Então, o objetivo do teste de integração, como o nome já sugere, é testar se muitos módulos desenvolvidos separadamente funcionam juntos conforme o esperado. Então, a gente faz, geralmente, o teste de unidade, a gente vai testar um quadro, a gente vai testar uma jogada, e agora a gente quer saber se juntos eles fazem a somatória de pontos. Então, a somatória de pontos é outra coisa fora do quadro. Então, vários quadros vão dar a somatória de pontos. Então, isso eu estou integrando vários elementos do meu software de uma única forma. Ou, o exemplo que eu vou dar ali vai ser de um carrinho, né? De um carrinho de compra. Eu adicionei os itens ao carrinho de compra. Eu adicionei um produto à minha loja. Esse produto foi salvo no banco de dados? Então, eu integrei o meu código com o banco de dados. É um teste de integração. Bom, mas o teste de integração nem sempre é, como a gente sabe que eles funcionam independentemente sozinhos, quando a gente coloca junto, nem sempre funciona como é o esperado. Como é esse caso aqui. A porta funciona bem sozinha, e a catraca também. Mas elas juntas não deu muito certo, né? Porque quando a porta fecha, a catraca abre, assim. E quando a catraca fecha, a porta abre. Então, acabou ficando uma cagada. Ou essa daqui, que colocou a maçaneta, as duas maçanetas para o mesmo lado. Então, você não consegue mais abrir a porta. Então, juntos, elas não funcionam. Então, o seu objetivo agora é evitar isso, né? Bom, adicionando, então, adicionar item ao carrinho. Isso eu vou mostrar lá no código, que vai mais rápido, eu acho que é mais didático. Então, eu estou adicionando itens ao carrinho. Eu tenho aqui adicionador de carrinho teste, então eu tenho uma classe que chama adicionador de item ao carrinho, onde é uma classe que vai receber um item, vai receber um carrinho e vai fazer os dois se orquestrarem. Então, eu inicializei o valor, um item de um telefone chamado, um item chamado Nexus 5, que recebe um valor unitário. Então, esse é um produto. Então, eu adicionei um item do carrinho, que é um celular, que era esse produto, a um item do carrinho, e vou adicionar ele a um carrinho de compras. Adicionar um carrinho de compras. Então, eu fiz, olha o tanto de integração aqui. Um produto que vira um item do carrinho, que vai para o carrinho de compra, que é adicionado, e depois ele verifica. Verificar se dentro do carrinho repository, então repository geralmente são classes que tratam com repositório de código. Repositório de código pode ser um banco de dados, que é o mais comum, pode ser um arquivo, pode ser um Google Drive, é um lugar onde você pode usar como repositório. Então, tudo isso é repositório. Não veja um repositório como repositório de código, por exemplo, Git, GitHub. Veja como repositório de dados, né? Um repositório de dados, que poderia ser um Google Drive, um banco de dados, um arquivo, enfim. E ele vai verificar se esse item, quantas vezes ele chamou o método salvar. Então, esse daqui, vamos rodar. Ele vai integrar essas três partes, produto, item do carrinho, com carrinho de compra, e vai verificar se chamou o salvar. Esse, eu uso mock. Quer dizer o quê? São objetos falsos. Eu finjo que existe um banco de dados. Agora vamos para um que existe um banco de dados real. Um produto que vai salvar esse produto no repositório e vai buscar pelo produto. Então, eu testei. Se o produto é salvo no banco de dados, e se eu buscar ele no banco de dados, eu retorno o produto. Então, rodando o teste, ele vai passar também. Então, esse é o teste de integração. Vamos ver o que mais. Então, e eu também vejo aqui, ó, deve buscar produtos na faixa de preço. Então, eu falei, buscar produtos por faixa de preço. A faixa de preço máximo, preço mínimo. E eu tinha cadastrado 2 produtos, né? 2 produtos, cadê os produtos que eu cadastrei? Aqui, uma geladeira, um fogão e um micro-ondas. Então, eu cadastrei 3 produtos, salvei os 3. E daí salvou de R$ 1.200, R$ 1.200. Então, se eu estou procurando na faixa de preço, ele tem que aparecer 2. Então, quando eu dou produto retornados contém geladeira e fogão, ele vai verificar se nessa lista de produtos retornados, ele tem esses 2 produtos aqui, que eram os que eu esperava. Então, eu fiz o arrange, o actual,
e o assert. Então, ele buscou direto do banco de dados aqui, né, para mostrar para vocês que ele buscou de um banco de dados. Interface produto repository. O método salvar, né, que são tudo repository. Eu tenho o método DAO também, produto Hibernate DAO. Tá vendo? Create Query. Então, ele criou a Query SQL para buscar direto do banco de dados. O banco de dados, alguém falando alguma coisa? E daí aqui eu tenho um banco de dados que não está aqui, no caso, né? Eu acho que eu não vinculei. Tá bom. Enfim, esse é um teste de integração. E por fim não, né? O próximo seria o teste de aceitação. Então, o teste de aceitação são um teste de interface. Então, você acha que os cliques que a gente dá no mouse, com o mouse, né, ou as coisas que a gente escreve pelo teclado, não dá para ser testado automaticamente? Dá também. Então, a gente consegue testar um software completo de maneira automática. Isso vai tirar o trabalho da equipe de teste, né? Mas, como eu falei, a equipe de teste pode se concentrar, não só pode, como deve se concentrar nas partes mais importantes do produto, que é o visual dele, a apresentação dele, como que ele está, não só esteticamente. Esteticamente é problema do designer, né? Mas como que ele está usável, se ele está fácil de compreensão. Então, toda essa parte, ele pode se concentrar nisso, em vez de perder tempo vendo se o valor de carrinho de um produto é o mesmo que aparece na loja. Eu não preciso se preocupar com isso. Eu consigo pôr mais de 3 casas decimais num produto? Isso é irrelevante, se você for pensar no americano. Ela não está preocupada com isso, ela está preocupada se o cara consegue comprar o mais rápido possível, da maneira mais fácil, ele consegue achar o item que ele quer. Bom, então o teste de aceitação é uma descrição formal do comportamento de um produto de software, geralmente expresso como exemplo ou cenário de uso. Equipes ágeis usam o teste de aceitação como complemento para documentos de especificação contendo casos de uso ou mais texto narrativo. Então, o teste de aceitação, geralmente, ele vai ser contado em forma de história, numa equipe ágil. Por que eu ligo agilidade a teste? Porque a prática de se testar software de maneira automatizada é mais culturalmente, as equipes ágeis têm mais essa prática. Bom, os benefícios, então. Incentivar uma colaboração mais estreita entre desenvolvedores e clientes, usuários ou especialistas de domínio. Então, o teste de aceitação, ele vai seguir, ele vai ser mais próximo do cliente, né? Ele vai ser mais próximo do negócio. Então, ele vai ser lá da interface. Então, ao clicar em comprar, ele pede o meu cartão de crédito. Então, isso é um teste de aceitação. Então, isso é mais... o cliente consegue ver, né? Então, você consegue conversar com o cliente quando você está falando sobre teste de aceitação. Ele também fornece um contrato claro e inequívoco entre cliente e desenvolvedor. Então, porque o cliente vai passar uma função. Eu quero ser capaz de calcular o frete pelo correio. Pronto. Claro, lá dentro do software tem um monte de teste de unidade que vai dar esse resultado completo. Mas o teste de aceitação mostra exatamente isso, o que o cliente pediu. E o resultado é o que o cliente esperava. Então, o teste de aceitação geralmente é 1 ou 2 testes por uma funcionalidade. Já um teste de unidade são vários. Diminui a chance e a gravidade de novos defeitos de regressões também surgirem toda vez que você muda o software. Então, o teste de aceitação, um que faz o teste de aceitação automatizado é o Selenium. Você pode fazer ele codificando ou criando macros usando o seu mouse. Tem as duas formas de fazer. Ele testa pelo browser, né, de forma automatizada, então ele vai abrir o browser, vai abrir o site e vai executar. Eu já vou mostrar aqui como funciona. Vamos lá. Um teste com o Selenium, Google Page. Esse aqui ele vai ter que abrir o meu navegador e mostrar para vocês, entrando, vamos ver o que ele vai fazer aqui. Exemplo do Google, tá? Ele vai ir no site do Google, vai digitar o CDB
e vai verificar se lá em cima mudou o título, né? A pesquisa que eu realizei é o CDD na pesquisa do Google. Ele vai pegar o título aqui. Então, ele vai encontrar o elemento nomeado que o nome da busca do Google chama Q, em HTML, nome do ID do elemento. Ele vai colocar essa escrita lá, vai clicar em enviar e vai verificar se foi feita a busca. Então, se eu rodar ele aqui agora, ele vai ter que fazer tudo isso. Ele faz bem rápido, tá? Tá vendo? Abriu aqui no meu navegador, abriu o Google, digitou o CDD, pesquisou e apareceu lá em cima e pronto. E o teste passou. E ele fecha tudo no final. Então, isso foi um exemplo simples, né? Mas um site americano, por exemplo, seriam os eventos mais complexos, ou você poderia fazer também, ele faz a busca, clica no primeiro elemento, verifica se aparece listagem, se aparece 10 itens por lista, então assim ele pode tudo fazer isso para você através da codificação. Então você codifica para ele chegar lá. Você não precisa ficar fazendo isso toda vez, né? Vendo se está funcionando a busca. Esse é o teste de aceitação, feito pelo Selenium. Bom, aqui é um exemplo, né, de um código HTML e um teste. Mas eu vou pular a parte que eu acabei de mostrar. Bom, a parte mais importante que eu acho uma técnica de desenvolvimento de teste. Então, além dos 3 As, que é a forma de organização do seu teste, existem técnicas para você desenvolver o seu software baseado em teste. Então, como eu disse antes, o teste ele é mais do que uma verificação, ele é um evento de design do seu software, né? O TDD, ele ajuda muito isso. Então, Test Driven Development. Então, é desenvolvimento guiado a teste. É uma prática de desenvolvimento de software sugerida pela XP há 20 anos atrás. A ideia é fazer com que os desenvolvedores escrevam testes automatizados de maneira constante ao longo do desenvolvimento. Então, esse é o principal propósito dele. É você, quando construir um código, você já tem um teste para esse código. Então, você praticamente nunca vai construir um código que não esteja testado. Que é diferente do que a gente está acostumado. A gente está acostumado a fazer o código e depois ver se ele está funcionando, né? Então, a gente vai ver se ele está funcionando antes dele existir. Olha só que louco, né? Então, o TDD ele se baseia nessas 3 etapas aqui. A primeira é red, que é o quê? Você escreve o teste que falha. Então, por que ele vai falhar? Porque o código não existe. Existe só o código de teste. Então, você fala, eu quero que o quadro, na hora que seja criado, comece com 0, o quadro do boliche. Mas você não tem um quadro, você não tem um valor 0, você não tem nada. Você diz para ele. E daí, dessa forma, ele guia o seu software para que você construa um quadro, coloque o valor 0 e veja o resultado. Depois você faz um código que funciona. Que é isso que eu falei, né? Coloca o quadro, coloca o valor 0 e vê se ele funciona. Se ele passar, você refatora. Refatora é o quê? É olhar de novo para o seu código e ver o que pode ser melhorado nele. Se não tem mais nada que pode ser melhorado, beleza. Quais são as melhorias que a gente espera no TDD? Facilidade de leitura, desacoplamento, isolamento. Então, tudo isso daí, a gente espera que o TDD auxilie a gente a ter um código sempre assim, sempre de boa qualidade. Então, o mantra dele é vermelho, verde, refatório. Você vai escutar isso muito quando você for trabalhar em alguma empresa que testa, faz testes automatizados. Né? Vermelho, verde, refatório. O BDD é outra técnica também, que é o desenvolvimento baseado no comportamento. Esse já é voltado para os testes de aceitação. Por quê? Ele já utiliza conceitos de linguagem unpícoa. Você escreve o que você espera com o seu código. Por exemplo, veja aqui que ele escreve. Escreveu mesmo. Escreveu em inglês porque eu não tenho nenhum exemplo prático que eu fiz, né? Isso aqui eu peguei do Cucumber, que é um framework em Ruby. Então, qual é a funcionalidade? Logar. Então, escreve como um cliente para poder usar a aplicação, eu quero logar com meu e-mail e password. Então, tudo isso aqui, tá vendo que tem cores diferentes? Cada isso simboliza alguma coisa no seu código. Então, o customer vai simbolizar um cliente criado no seu código.
Então, todas essas partes da linguagem ubíqua vão ser transformadas em linguagem, código automatizado, e ele vai dar o resultado para você. Se validou com credenciais. Então, é um tipo de técnica de criação de testes que o seu próprio gerente do produto pode fazer, né? Que o cliente pode ajudar a fazer, que a equipe de teste pode ajudar a fazer. Então, esse é o que uma pessoa comum possa escrever. Essas são as duas técnicas que eu conheço e que eu vi muito para ser praticadas, né? Eu acho que são as duas que existem, TDD e BDD. São as duas técnicas para criar testes automatizados. Eu, particularmente, prefiro TDD, eu prefiro escrever o meu código, né? Essa parte de usar a linguagem ubíqua eu não me dei muito bem. Achei muito complexo para pouco resultado. Mas aí é de cada um, né? Você pode usar e achar ótimo. Teste de usabilidade, então. Tem o objetivo de verificar. Testes de usabilidade já não são mais automatizados, mas eu achei relevante falar. Eles podem ser feitos em diversos momentos do projeto, não oferecem respostas prontas, então é preciso interpretar as ações dos usuários. Tem aquela máxima, se minha mãe sabe usar, qualquer um sabe. Não é verdade, porque o software, nem todos são feitos para sua mãe. O software, cada um tem o seu público-alvo. Um público-alvo pode ser uma pessoa deficiente, um público-alvo pode ser um jovem, uma criança, um idoso. Então, cada software tem o seu público-alvo. Certos softwares são genéricos, como a Netflix, por exemplo, mas certos softwares são bem específicos. Por exemplo, um software de investimento em ações. Quem não entende os gráficos das ações não vai conseguir investir, não vai conseguir usar o software, porque não foi feito para todo mundo usar. Então, essa máxima aí não existe, tá? E Jacob Nielsen, que é bem famoso na área de interação humano-computador, ele tem um estudo que defende que 5 usuários é o suficiente para você identificar 85% dos erros. Então, no teste de usabilidade, você coloca o usuário na frente de um computador e pede para ele executar uma tarefa específica. Por exemplo, procura por um filme, procura por um filme de terror, mais especificamente. Então, ele tem que ser capaz de entrar na sua ferramenta, procurar por categorias, e ali pode ser por N formas, né? Ele vai entrar e vai fazer. E ali você vai observar como ele está buscando. E ali você vai compreender o usuário, qual é o comportamento dele diante do seu software. Então, você esperava que ele escolhia categorias, ele foi direto na busca e escreveu terror. Então, tudo isso você vai perceber ali que nem sempre o seu software está tão intuitivo como você imagina. Bom, eu acho que era isso, pessoal. Alguém tem alguma pergunta aí? Acho que eu já fiz bastante tempo ainda, quase em cima da hora. Igor, obrigado pelas suas explicações aí em relação a teste. Bom, eu acredito que o pessoal tem alguma dúvida, não sei se eles estão... Peraí, Ana, só um momento. Não sei se Só eles vai estão... tá de meio de computador, assim. Se Eu eles... acho que é um problema na minha máquina. Peraí que eu vou sair e entrar de novo na aula, tá? Tá Só um bom. momento. Gente, o que vocês estão com receio de perguntar? Voltei. E aí, melhorou? Melhorou tremendamente. Eu acho que era alguma coisa da minha máquina. Tava muito de computadores, parecia um robô. Gente, vocês estão ouvindo bem aí, eu e o Igor? Sim. Tá. Bom, vocês não têm nenhum tipo de curiosidade de perguntar nada aí? Deixa eu só fazer uma consideração aqui, que eu convidei o Igor para falar com vocês sobre a experiência dele com teste automatizado pelo seguinte, só para validar conceitos que vocês já viram ou ainda vão ver nas disciplinas de engenharia de software e na disciplina de qualidade de software, certo? Porque lá na disciplina, qual que é o objetivo da disciplina, Igor? Só para você entender que talvez eles não queiram perguntar. Na disciplina, a gente foca na parte teórica de criar o plano de teste de forma documental, baseado em referências, né? Somerville, Prisma, que é tradicional. E também em metodologias, a gente não chega a aplicar o conceito de método ágil para planejar o teste, mas
aquela parte mais focada na normalização, no controle de qualidade, para criar um plano de teste, fazer um planejamento de teste, independente se ele vai ser automatizado ou manual, ou se ele vai ser automatizado com alguma ferramenta. Entendeu? Então, a gente fala sobre, eu falo com ele sobre os níveis de teste, sobre os tipos de teste, e aí cada autor tem um jeito de falar ali. Às vezes ele fala o mesmo teste com nomes diferentes. E aí, alguns alunos eu já comecei a fazer plano de teste com eles, então a gente organiza lá o escopo do sistema e a gente cria ali um plano de teste, eu criei um modelo resumido com base nas normas, né, de qualidade da engenharia de software para escrever a estratégia de teste e o roteiro com os casos de teste, para eles verem como que faz. É parecido com o que você falou no começo do teste do BDD, né? De teste de mesa, sabe? Sim, entendi. Só que eu não faço numa tabela, a gente escreve ali de forma textual, colocando ali o que vai ter no teste, qual é o passo a passo que precisa fazer no programa e o que é o resultado esperado. E aí, aquele roteiro fica lá disponível para uma pessoa que for fazer o teste automatizado ou para alguém que for testar manual. Então, na parte de teste de software, é praticamente isso que a gente faz. Então, eu falo para ele dos níveis, do teste caixa preta, caixa branca, e quais se encaixam ali. E de acordo com cada sistema, que é isso que você falou aí, da questão de não adianta ser um teste ou um programa que a minha mãe dá conta, entende, minha avó e tal, porque é realmente isso, depende do contexto do sistema e quem que é o público-alvo. Então, eu falo isso com eles. Mas eu gostaria que vocês perguntassem para ele, gente, sobre o que vocês ficaram interessados, curiosidade, se vocês conseguiram assimilar o conceito teórico, o conceito prático. Boa noite. Boa noite. Eu só estou com uma dúvida, que vocês falaram que eu não estudei essa parte. O que seria teste de caixa preta e caixa branca? Eu não sei muito bem. Você vai estudar ainda isso, mas é uma divisão dos testes quando a gente fala de teste interno e externo. Né? Na prática, o Igor falou de alguns aí. Como que funciona, né, Igor? Se você quiser complementar. O teste de caixa preta, ele vai ser, vamos por assim, uma parte obscura do software, que é o quê? Você pegou lá na interface e não sabe como o software funciona internamente. Então, quem está executando esse teste, ele não conhece o código do software. Ele vai pela interface, ele vai testar o que é esperado. Então, colocar um valor de um produto, colocar um item no carrinho, ele está fazendo lá na interface, digamos assim. E o de caixa branca, ele já conhece o código. Então, seria mais perto do que um teste unitário, um teste desses automatizados, porque eu conheço o código. Então, estou fazendo um teste interno do software, vendo se as partes deles integram entre si, se funcionam em conjunto. Já o de caixa preta, ele também verifica isso, mas o usuário não sabe. Quem está fazendo teste não sabe dessa parte que está integrando várias coisas. Ele quer saber do resultado esperado. Mas é bem isso, assim, esse é o meu entendimento do assunto. Respondeu, Victor? Sim, obrigado. Nada. Mais alguém? Eu fiquei meio em dúvida, assim, quando você falou sobre o teste de unidade, você deu o exemplo do jogo de boliche, que não poderia ultrapassar 10 pontos. O desenvolvedor, quando ele estivesse desenvolvendo, ele saberia que não poderia passar de 10 pontos as duas jogadas. Só que aí você criou um teste mostrando que não poderia passar desse número de pontuação, depois você alterou o seu código. No caso, o desenvolvedor, ele não ia ter essa noção e através do teste ele percebeu que ele teria que mudar o código, é isso? Não, ele teria essa noção. Só que daí o que a gente fala na parte aqui é passos de bebê. Então, por exemplo, quando o meu gerente cria o cenário de teste, geralmente ele vai criar uma coisa mais geral, né, na prática. Mas o correto é ele fazer parte por parte, né, como eu fiz ali o teste unitário. Deve vir com zero, deve somar e não deve dar, porque na hora de você desenvolver, você não vai desenvolver tudo isso de uma vez.
porque você escreve a linha de código por partes. Então, esse raciocínio, ele vai desenvolvendo. Você já sabe disso porque você estudou a funcionalidade junto com o seu gerente. Então, o gerente foi lá e fez a funcionalidade completa. Mas na hora de você escrever isso, para você garantir que as partes são testadas individualmente, você tem que primeiro testar uma coisa para testar outra. Eu poderia testar tudo. Eu poderia fazer isso daqui, ó. Vir aqui, copiar esse código e colocar aqui 2 acertos em um único código. Então, esse acerte ficaria mais para cima, né, no caso. Ele ficaria aqui depois do quadro. Então, ele ia verificar se o quadro, quando foi criado, começa com 0, se depois que eu adicionei o pino, mudou. Só que daí o código fica mais confuso. Porque eu fiz 2 coisas em um único teste. Então, você pode criar um teste que testa tudo, não tem problema nenhum. Eu vou vir aqui, ele vai funcionar. Que vai ser o cenário com a funcionalidade. Quando você aprender a funcionalidade, você vai saber disso. Você vai ler todas as regras de boliche e tal. Daí você vai falar, não pode ter. Falhou. Deixa eu ver por que falhou. Ah, tá, porque eu mudei a pontuação esperada. Tem que mudar aqui para 0. Equals to 0. Beleza? Então, o seu gerente vai passar isso, né? Você vai conversar, nem sempre o gerente. Às vezes você tem uma equipe menor, você não tem um gerente. Depende do tipo de empresa que você trabalha. Né? Porque às vezes não tem condições de pagar alguém para cuidar disso, e muitas vezes você mesmo vai ter que falar com o seu cliente. E você vai saber disso. Só que daí você pode fazer dessa forma, tudo em um único teste, e criar um teste que calcula, e tudo aqui mesmo, calculando a pontuação, tudo, só que ele vai ficando cada vez mais confuso. Você vai adicionando coisas a ele que depois, quando você voltar para ler, vai só dificultar a sua leitura. Então é mais fácil você fazer, não é mais rápido, mas é mais fácil você fazer vários testes para você chegar lá. Mas no caso que eu fiz ali, eu simulei como se eu estivesse fazendo a passos de bebê. Então eu simulei como se eu estivesse fazendo desde o começo do jogo. Começou o jogo, o quadro veio com valor 0. Aí eu fiz uma jogada. Essa jogada deu uma pontuação. Aí eu fiz a segunda jogada. E a segunda jogada foi maior, né? Veio com um erro, vamos supor assim. Então eu fui fazendo por passos de bebê, né? Baby steps. Para poder chegar ao resultado final, que é a classe completa. Mas só isso, foi um modelo meu de programar. Mas você sabe da funcionalidade, tem tudo isso no seu cenário de testes, você só decidiu fazer separado no código para ficar mais legível, fácil de entender e fácil de testar item a item, né? Porque se eu coloco tudo em um único teste, nesse teste aqui, e mudo o valor lá para 1, vai falhar esse teste. Aí eu vou ter que procurar no teste o que falhou no teste. Então já vai gerando a complexidade. Né? Deu para sacar? Obrigado. Por nada. Boa noite aí, pessoal. Boa noite. Igor, boa noite também. Sou o Thiago. Eu queria perguntar, na verdade, uma curiosidade. Eu trabalho já na área, né? Eu tenho algum conhecimento, mas eu nunca cheguei a fazer teste de integração. Integração não, perdão. Teste de usabilidade, né? Do jeito que você chegou a mostrar aí, o teste de aceitação, no caso. Com Selenium, fazendo código em Java, que ele, por meio do, provavelmente alguma biblioteca, né, que você usou aí para ele fazer aquelas operações com o navegador. É comum fazer esse tipo de procedimento, tipo, você faz um código em Java para testar a tua interface, mesmo que ela não venha do Java, né, mesmo que não seja um JSF, sei lá, seja algum outro framework web? Eu entendi a sua pergunta, porque no caso o código era Java, estava testando uma interface que pode ser feita foi feita em HTML ou algum framework que não era Java. O Selenium ele tem várias bibliotecas para várias linguagens. É que no caso eu fiz em Java, porque eu mexo com Java e tal, então eu me senti mais à vontade de fazer. Mas ele tem para JavaScript, tem para outros, e tem também testes um pouco diferentes, né? Que você testa, por exemplo, o Vue.js, que você pode usar o Jasmine, pode usar alguma outra framework diferente. Vou só abrir aqui e mostrar rapidão para você um exemplo que eu fiz em Vue.js.
que ele testa com outro framework. Eu não sei se eu vou conseguir rodar, mas eu posso te mostrar o código. Vamos lá, rapidão. Porque nesse caso eu usei Java, porque eu estava programando em Java, mas o Selenium ele tem de várias linguagens e não tem só o Selenium também. Tem aqui, vamos ver os testes. Diretrizes, não, componentes, views. Aqui eu testo com JavaScript. Então tudo isso daqui ele usa... Aqui tá vendo o Viewtify, ele está importando, ele descreve os mocks, ele usa código, e daí ele vai abrir a view e vai verificar para mim. É que aqui está um pouco complexo, né? Porque é um código já em produção. Ele está testando o uso dos filtros. Eu coloco os filtros numa página e ele tem que corresponder, trazer os editais agrupados por programa de acordo com o que eu espero, com os filtros que eu espero. Então ele vai verificar item por item do meu HTML e ver se tem o dado que eu estou esperando. Então ele tem que verificar lá se a data de encerramento bate com tal regência, se foi definida, se é true, se é ativo o edital. Então, esse é uma outra forma. Você viu que é bem complexo, né? Cada código que você usa vai mudar como esse teste é implementado. Então, você pode usar, sim, outras coisas. E é comum, sim, fazer teste de interface, só que nem a pirâmide que eu mostrei. Né? Só para deixar bem claro no Cadu. Os testes de aceitação, eles são focados no core do sistema. Porque você mudou a tela, você obrigatoriamente vai ter que mudar o teste. Então, é ideal que você faça só para o que interessa. Entendi. Beleza. Obrigadão. Por nada. Acho que caiu a conexão dele. Pessoal, se vocês têm mais algum tipo de pergunta, alguma observação? Vão deixar para perguntar na aula, né? Acho que eu caí aí, hein? Caiu. Bom, Igor, eu acho que eles vão deixar para perguntar na hora da aula, né? De qualidade de engenharia de software. Mas eu vou interromper a gravação aqui. Mais uma vez, eu quero agradecer você ter aceitado o convite, a sua presença aqui na aula de engenharia de software. E é isso, né, pessoal? Vocês não têm mais nenhuma pergunta? Beleza, eu mandei o link, gente, aqui para vocês se inscreverem e receber certificação dessa palestra, tá? Vocês viram que tem o link aí? Precisa fazer agora, senão depois vocês... Ah, não é esse aqui, não. Ah, esse link tá errado. Inclusive, esse link aí vocês não podem clicar nele. Aí que eles vão clicar, né? Eu já até cliquei aqui. Isso aí é link das coisas Beleza, então.